A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais um dia, mais uma semana, para juntos lermos a palavra do nosso Deus. Portanto, hoje é terça-feira e nós estaremos dando continuidade ao capítulo 106. É isso mesmo, nós estamos voltando nele. Tantas lições maravilhosas que nós temos aprendido deste capítulo, né? Estamos tomando um tempinho nele porque cada história tem realmente uma lição para nos dar para os nossos dias. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de você colocar o seu nome, de registrar-se, cadastrar-se no canal, também colocar as notificações, não é? E enviar-nos uma mensagem, né? Estamos muito contentes de que você possa estar aqui conosco no dia de hoje. Amém? E hoje nós estaremos lendo o capítulo 106, do verso 28 ao verso 31. Amém? Vamos lá então ler a palavra que diz assim: Também se juntaram com Baal-peor, é o nome de um deus dos moabitas, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram à ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias. Quem era Finéias? Era filho de Eleazar, filho de Arão. E este executou o juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. O texto que nós acabamos de ler, meus queridos, está baseado em uma história de Israel durante a peregrinação no deserto, que está escrita em Números, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13. Eu gostaria somente de dar uma pincelada, de poder fazer um resumo do que aconteceu neste tempo e por que é que Deus coloca aqui. O salmista, ele fala no Salmo 106 e lembra o povo de Israel sobre o que foi que aconteceu. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Israel estava na sua peregrinação e o povo se encontrava num local chamado Sitim. E nós vamos ver que naquele lugar o povo começou a se prostituir com as mulheres moabitas. Nós vamos lembrar que o povo de Moabe era um tipo de parente longe de Israel. Por quê? Porque Moabe, vem da descendência da linhagem de Ló, juntamente com uma das suas filhas. Portanto, nós vamos ver que os moabitas, que ficavam na parte oriental de Israel, muitas vezes faziam e trouxeram vários problemas para eles. Nós vamos lembrar de Moabe, da pessoa de Ruth. Então, nós vamos ver que Israel estava passando por aquela região e a Bíblia nos fala que as mulheres moabitas convidaram aos filhos de Israel para participar de um sacrifício ou de sacrifícios aos seus deuses, e o principal dele era chamado de Baal-peor, que era um deus que estava, associado com um monte que era chamado de Monte Peor, em Moabe. Portanto, nós vamos ver que quando isto aconteceu, a Bíblia nos diz que Deus mandou tomar todos os cabeças do povo e os enforcar. E a Bíblia nos diz que Moisés chegou para os juízes e disse: olha, cada um de vocês enforquem as pessoas que estiveram envolvidas neste pecado de poder estar idolatrando, estar servindo e estar se misturando com Baal-peor. E nós vamos ver que isto aconteceu. Entretanto, no meio de tudo isso, Deus envia uma praga no meio do povo e também um dos filhos de Israel, que o seu nome se chamou Zinri, ele era da tribo de Simeão, ele chegou com uma mulher moabita no acampamento de Israel. E a Bíblia fala de que todas as pessoas choravam, não é? Todas as pessoas estavam perturbadas por tudo aquilo que estava acontecendo. Entretanto, enquanto o povo chorava, enquanto o povo estava, arrancando os cabelos, a Bíblia nos fala de que um homem, e este homem se chamou Finéias. Ele era sacerdote, ele era filho de Eleazar, filho de Arão. E a Bíblia nos fala que naquele momento, quando
Finéias, ele vê aquela situação, ele vê aquele homem trazendo uma mulher moabita, uma mulher que estava fazendo com que os filhos de Israel pecassem contra Deus. E ele estava vendo que o resultado do que estava acontecendo, as pessoas morrendo por causa da peste que Deus havia enviado, era exatamente por causa dessas mulheres, por causa deste pecado, das pessoas terem se juntado para sacrificar a um Deus morto chamado Baal-peor. E quando Finéias vê isso, a Bíblia nos fala que o zelo do Senhor caiu sobre ele, e ele tomou uma lança e atravessou ao homem e à mulher em sua tenda. E quando isso acontece, a Bíblia fala que Deus cessa a praga. Nesta praga, a Bíblia nos diz que morreram 24.000 pessoas. Você pode imaginar uma coisa dessa? Portanto, quando isso acontece, quando Finéias toma esta posição de zelo pelo seu Deus e pelo seu povo, a Bíblia nos diz que Deus fala para Moisés dizendo: Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo, de modo que o meu zelo, por causa dele, o meu zelo não consumiu a todos os filhos de Israel. Você pode imaginar que Deus estava enviando a praga e as pessoas morrendo. E Finéias, então, toma e faz esse ato que muitas vezes a gente pode pensar que loucura deste homem. Mas por causa da sua atitude, do seu zelo, do seu cuidado, não somente pelo povo, mas pelo seu Deus, pela santidade do seu Deus, que então Deus cessa a praga no meio do seu povo. E Deus fez um concerto com Finéias, dizendo a ele o quê? Que ele e os seus descendentes haveriam de ser parte do concerto do sacerdócio para sempre, um concerto perpétuo, assim que todos os descendentes de Finéias haveriam de fazer parte do sacerdócio arônico. Amém? Muito bem, meus queridos, que lição linda! Quando nós falamos de zelo, nós entendemos que o zelo é cuidado e dedicação intensa por algo ou por alguém. E nós vamos ver que é uma virtude que demonstra, não é? Um amor, um compromisso com a fé e com o nosso Deus. Nós vamos ver também que o zelo é um atributo de Deus. Para quê? Para preservar a sua santidade e a sua retidão eternamente. A Bíblia fala muito clara. Êxodo capítulo 20, versículo 5, ele disse: eu sou um Deus zeloso. Várias vezes na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar esta verdade, Deus dizendo: eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que visito, eu sou um Deus, não me provoqueis a ira, porque eu sou um Deus zeloso. E se vocês me provocarem a ira para Israel, Deus dizia, vocês vão pagar um preço, vocês vão receber a medida justa daquilo que vocês estão fazendo. Meus queridos, quão necessário é nos dias de hoje nós termos homens e mulheres que possam zelar pelo nosso Deus. O que é que acontece quando nós temos o zelo de Deus? O que acontece ou para que nos serve ter este zelo de Deus? Em dias como hoje, quando nós vemos muitas vezes, dentro do meio evangélico até, e permita-me falar, nós não vamos falar do mundo porque o mundo não nos pertence, nós temos que cuidar e zelar pelo nosso povo, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, por aquilo que é de Deus. Pelo seu nome, aleluia. Quantas vezes quando Deus queria fazer alguma coisa, destruir, Moisés se punha na frente de Deus e disse: Deus, o que é que as pessoas vão falar do teu nome? Moisés era uma pessoa que zelava pelo nome de Deus, aleluia. E nós vamos ver aqui que Finéias fez isso. Ele, quando viu
a realidade do que estava acontecendo, a realidade do pecado, a realidade da vingança de Deus contra o pecado sobre aquele povo, o zelo de Deus moveu-se na vida de Finéias. E, meus queridos, eu quero dizer que nós precisamos, da mesma maneira, pedir a Deus que nos revista do zelo do Senhor. Pelo quê? Para quê? Em primeiro lugar, zelo pela palavra de Deus. Meus queridos, esta palavra é santa. Esta palavra é a verdade. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a boca do nosso Deus falando. Então nós precisamos não somente ler, amar, obedecer, honrar, respeitar, mas nós temos que também zelar por esta palavra. Aleluia! Quando as pessoas chegam para nós e falam, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, e falam e torcem a Bíblia Sagrada, nós não podemos simplesmente ouvir isso como se for uma coisa normal e deixar passar para lá. Não, de maneira alguma. Nós temos que nos levantar com zelo pela palavra de Deus. Você pode até dizer, mas irmã Vânia, eu não tenho muito conhecimento para poder defender, para poder... Meus queridos, o Espírito Santo de Deus que vive em nós, é Ele que vai nos dar autoridade, ousadia, e Ele vai nos colocar também palavras. É claro que nós temos que estudar, é claro que nós temos que ler a Bíblia Sagrada. É por isso que nós estamos neste ano de 2025. Se você ainda não entrou neste desafio, entre conosco o desafio de ler toda a palavra de Deus. Mas nós vamos entender que Deus, que os apóstolos, era uma das coisas que eles faziam, era defender a esta palavra, meus queridos. Porque a palavra de Deus, ela é santa, aleluia. Assim como o nosso Deus é santo. 1 Timóteo 4,16, o que é que Paulo fala a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, aleluia. Nós temos que zelar por ela, cuidar dela, que no meio onde nós estamos, seja na nossa casa, na nossa classe de escola dominical, na nossa igreja, com os nossos amigos, quando nós ouvimos alguma coisa que está errada, contrário à palavra de Deus, que nós possamos ter o zelo de Deus para defender, para dizer, não, senhor, não é assim. Eu talvez não saiba nem explicar a você direito, mas o Espírito Santo, isso não concorda com o que está na Bíblia Sagrada. Amém. Mas em segundo lugar, devemos zelar pela santidade do nosso Deus. Irmãos, Deus é um Deus santo, como nós já dissemos. Êxodo capítulo 20, versículo 5, ele disse, eu sou um Deus zeloso. Aleluia! Meus queridos, quantas vezes as pessoas nos dias de hoje, pessoas que se dizem cristãs, mas pensam que esta coisa de santidade, isto é uma coisa do passado, é uma coisa que não é necessário no dia de hoje, que nós não precisamos nos preocupar porque Deus só vê o coração. Mas, meu querido, a Bíblia Sagrada nos diz que o exterior, ele vai mostrar, ele vai refletir o que está no interior. Portanto, se o crente está falando mentira, falando palavrão, se está comportando como um mundano, está fazendo e tratando as pessoas e fazendo coisas e pecando e empurrando isso como se isso não fosse nada, se isso é o que você vê no exterior, o que está no interior desta pessoa? A Bíblia diz que uma fonte de água amarga não pode produzir águas boas e doces de maneira alguma. E Jesus dizia, pelos frutos os conhecereis. Aleluia! Se conhece uma árvore pelo seu fruto. Você olha para o crente, você olha para aquela irmã, para aquele irmão, pode ser até obreiro, pode ser até um ministro, pode ser quem seja, mas cada um é reconhecido na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos quem são eles, se são obreiros bons ou se são obreiros maus, pelo quê? Pelo fruto que ele produz, pela água que ele produz. Que tipo de água é que esta fonte está brotando? Por quê?
A palavra, Jesus, o Espírito Santo, só produz água boa, só produz fruto bom. Se o fruto não está saindo bom, se o fruto não é conforme aquilo lá que nós já lemos na palavra de Deus, em Gálatas, então, meus queridos, que árvore é essa? Então nós devemos, santidade é para os nossos dias. Temos que viver uma vida separada do mundo. Não podemos viver como o mundo. Aleluia. Não existe essa história, vamos nos fazer mundanos para ganhar os mundanos. Não, de maneira nenhuma, irmãos. Nós não vamos pecar para poder ganhar os pecadores. Não, de maneira alguma. Nós temos que manter a nossa posição. A posição da igreja é de uma igreja santa. O mundo, quando olha para a igreja, tem que ver a santidade de Deus nela. Tem que ver a santidade nas suas palavras, na sua conduta, na sua vida, no seu testemunho, em tudo. Aleluia. Mas, em terceiro lugar, temos que zelar pela casa de Deus. A igreja, o templo de Deus, irmãos, não é o botequim do seu João, não é uma casa de discoteca, não é um clube de associados para poder vir visitar, não é passarela de modelo de quem tem o melhor roupa, o melhor vestido, não, meus queridos. A casa de Deus, aleluia. A igreja, o templo de Deus, é a casa do nosso Deus, que Ele escolheu para estar ali, para receber a nossa adoração, o nosso louvor, para receber e para dar a nós tudo aquilo que nós precisamos, aleluia, na sua casa. A Bíblia nos diz nos evangelhos que Jesus um dia estava passando pelo templo, um grande templo de Deus, que era venerado por todos. E quando Jesus chega naquele templo, havia mercadores, havia cambiadores, era uma compra, era isso, era aquilo, tinha compra e venda. Na boa política, dizendo, não, você não precisa trazer a sua ovelha de tão longe, você pode comprar aqui. Mas não era isso que a lei ensinava. Quando Davi pediu para poder oferecer um sacrifício na eira de Araúna, Araúna disse, Senhor, aqui está os bois, aqui está o trilho, eu te dou tudo. Ele disse, de maneira nenhuma, eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não tenha preço. Aleluia. Oh, como temos corrompido a casa de Deus como mercado. Se faz de tudo, se faz negócio, se faz venda, compra, tudo. Muitas vezes não estamos zelando pela santidade da casa de Deus. Jesus chegou naquele lugar e quando ele viu aquilo, ele tomou o cinto que estava com ele e ele começou a derrubar as mesas, a soltar os animais, a derrubar as moedas. Oh, aleluia! E ele disse, oh, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Vocês não sabem que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Aleluia. E quando os seus discípulos olham para aquilo, oh, aleluia, o que eles dizem? Lembraram-se da palavra do Antigo Testamento, o zelo da tua casa me consumiu, oh, aleluia. Oh, meus queridos, que nós possamos ter zelo na casa do nosso Deus. Oh, eu me lembro também, eu era pequena, e minha mãe, quando eu entrava na igreja, eu gostava muito de correr, mas era a primeira coisa que ela me dizia. Olha aí, a palavra de Deus. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Aleluia. Irmãos, temos que zelar pela casa do nosso Deus, pela igreja de Deus. Mas, finalmente, temos que zelar pelo povo de Deus. Temos que zelar pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor, pelos santos.
para aqueles que fazem parte, não somente de uma membresia de uma igreja local, mas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aleluia. O que é que diz a palavra do Senhor? Na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e eu termino com este versículo. Havia tantos falsos apóstolos naquela época em Corinto, e Paulo, ele diz esta palavra, 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aleluia. Meus queridos, não existe dor maior para uma pessoa, para um discipulador, para um professor de escola dominical, para um pastor, que ver uma ovelha, que ver uma alma, que ele evangelizou, que ele discipulou, que ele ensinou, que ele preparou, e de repente chega um falso apóstolo e começa a dizer coisas, não é assim não, isso aí está muito apertado, este cinturão está muito apertado, a gente pode, né? Deus não precisa disso, isso é coisa de homem, isto é fanatismo, isto é legalismo. E de repente, aquela alma que Jesus comprou com seu sangue, que você cuidou, orou, zelou, preparou, ensinou, aleluia. Você vê de repente aquela pessoa tendo crises e aquela pessoa começa a deixar de vir para a igreja, começa a deixar de orar, começa a deixar de vir para os cultos, começa a deixar de ler a Bíblia, começa a deixar de vir no ciclo de oração, na escola dominical, e de repente você vê que aquela pessoa está esfriando, esfriando. Se era batizada com o Espírito Santo, já não é mais falar línguas estranhas, já não quer saber, já não tem zelo, e você começa a ver uma diferença na vida daquela pessoa no seu exterior. Aquilo que ela não fazia, que havia deixado do mundo, começa a fazer novamente, e a pessoa começa a entrar neste precipício. Oh, irmãos, que dor! E Paulo, ele via isso na igreja de Corinto. Ele disse, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Meus irmãos, precisamos voltar à simplicidade do Evangelho de Cristo. Comecemos a orar a Deus neste ano de 2025 para que o nosso Deus possa nos dar zelo, o zelo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos zelar por estas almas, seja aquelas que Deus colocou na sua mão. Talvez você disse, irmão, eu não sou professora, eu não sou isso, mas você é um pai, você é uma mãe, você é um amigo, você é uma amiga, aleluia. Vamos orar e pedir a Deus para quê? Para que Deus nos dê o seu zelo. Para quê? Para que de maneira nenhuma nós possamos ver aquele irmão, aquela irmã sendo corrompido por falsos apóstolos, por falsos amigos, por falsos crentes, por pessoas que, como dizia Paulo, entram para poder roubar, para poder tirar, para poder se entremeter na intimidade da igreja, para poder destruir aquilo que nós temos tratado de fazer com tanto empenho, com tanto carinho, com tanto zelo pelo nosso Deus. Amém? Que Jesus te abençoe. Precisamos de Finéias nos dias de hoje. Precisamos que Deus levante homens e mulheres para que possam zelar pela sua palavra, pela santidade do nosso Deus, pela casa do nosso Deus e pelo povo de Deus. Amém? Seja você um Finéias, aonde você está. Aleluia! E que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.